Esta apresentação vai ser gravada, por isso quem não quiser que apareça o seu vídeo, desliguem as câmaras. Aliás, penso que atualmente todas as pessoas têm as câmaras desligadas. Pronto. Depois, se a oradora permitir, depois será publicado no nosso canal de YouTube. Foi criado para este princípio. Claro. Acabaram de entrar mais 2 pessoas? Então pronto. Só esperar que essas 2 pessoas entrem, estão a ingressar. Ok. Pronto, entretanto, entrar entrou. Pronto. Então, bem-vindos todos. Estou muito contente de estar aqui convosco na primeira pré-atividade do Festival de Observação de Aves e Atividades da Natureza de Sagres. É a primeira vez que fazemos algo assim, é a primeira vez que fazemos uma atividade antes do evento em si começar. Isto sempre foi um evento de 4, 5 dias, mesmo em Sagres. Este ano estamos perante uma realidade totalmente diferente e tentámos nos adaptar e achamos que esta ideia seria muito boa para nos irmos aproximando do nosso público e espalhando um pouco as atividades e dando a conhecer às pessoas o tipo de coisas que podem esperar em Sagres. Esta atividade depois será também feita durante o Festival de Sagres, mas em inglês, também em formato online. Este ano também é a primeira vez que temos o formato online, fruto da situação menos feliz em que estamos, mas de tudo há um lado positivo e realmente podemos trazer aqui pessoas que normalmente não poderíamos trazer. Podemos convidar pessoas para estar no festival a falar e a fazer atividades que normalmente não poderíamos fazer porque teriam que atravessar o país. Se não fosse por este formato, não teríamos aqui a sorte de ter a Davina connosco a falar-nos sobre as cobras. E queria-vos também comentar aqui muito brevemente, a Davina Falcão é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, mesmo no âmbito do Festival de Sagres. Alguns de vocês podem conhecê-la por ser uma ilustradora exímia, outros conhecerão pelos seus contributos, por coordenar o projeto das Cobras Portugal, que também é um canal, um projeto que vale mesmo a pena acompanhar. Por exemplo, as publicações no Facebook foram a primeira coisa que eu conheci e são muito interessantes para leigos irem começando a desmistificar e a perceber todas as particularidades das nossas espécies de cobras e porque é que não temos de ter receio delas. E é dessa segunda parte que a Davina nos vai falar hoje. De qualquer das formas, aproveito para fazer aqui um bocadinho de publicidade à Davina. Ela também é parceira, de forma individual, também é parceira do nosso evento. E ela tem uma página no nosso evento e podem consultar lá a página dela, podem adquirir produtos dela. Ela tem produtos de ilustrações, nomeadamente. Vale a pena. Eu já o fiz, estou muito contente, portanto, vale a pena. E Davina, passo-te a palavra. Ok, obrigada, André. Nada. Eu queria, antes de mais, agradecer à organização por esta oportunidade. Pena não ter sido pessoalmente, mas isso pode ficar para o ano, se tudo correr bem e a pandemia acalmar um bocadinho. Mas para já teremos que fazer este evento online. Mas eu agradeço imenso a vossa presença, toda a gente. É bom saber que existem pessoas interessadas em conhecer mais sobre estas espécies. Então, antes de mais, o projeto Cobras de Portugal é um projeto da Associação BioLiving, coordenado pela Associação BioLiving, com a ideia de ajudar as pessoas a saberem identificar as nossas espécies de serpentes em Portugal, de modo a que possa contribuir de uma certa forma para a conservação destes animais, que a maior parte das vezes são mortos simplesmente porque as pessoas não sabem se a espécie que estão a lidar é venenosa ou não. Portanto, eu vou falar sobre as serpentes de Portugal e, como dá para ver aqui no título, só existem 10 espécies. No mundo inteiro existem 3.600 mil espécies, 3.600 espécies, e Portugal tem apenas 10, portanto é muito pouca espécie, é bastante fácil aprender a distinguir as espécies e saber com que animais é que a gente costuma se cruzar no dia a dia. Antes de mais, só um apontamento muito rápido, nem tudo o que são répteis sem pernas ou quase sem pernas são equivalentes a cobras. Aqui está o exemplo de 3 espécies de répteis portugueses, que na realidade 2 são lagartos e um é um anfisbénio.
Vocês conseguem ver a minha seta aqui? Eu acho que sim. Podem escrever no chat. Conseguem ver a setinha? Ok. Então é assim, este aqui é um licranço. Este aqui embaixo é o famoso fura-pastos, ou cobra de pernas tridáctila, mas não é uma cobra, são lagartos. E este aqui é a famosa cobra cega. Estes animais não são cobras, porque, por exemplo, o caso dos dois lagartos, eles têm pálpebras, ouvido externo e a capacidade de destacar as caudas, como as lagartixas, coisa que as serpentes não conseguem fazer. Depois, existe outra coisa que eu queria falar, era a ideia de que cabeças triangulares, uma cobra com cabeça triangular é sinal de que é uma cobra perigosa. Isso é uma ideia muito errada. Aqui está um exemplo de 3 espécies inofensivas com a cabeça em forma triangular, porque na realidade o que elas fazem quando se sentem ameaçadas, praticamente todas, elas achatam um pouco a cabeça e expandem as mandíbulas para o lado para parecerem ter uma cabeça maior e parecerem-se mais ameaçadoras. Portanto, a ideia de cabeça triangular ser o equivalente a uma cobra perigosa é para esquecer, ok? É uma ideia muito popular, mas não é correta. Agora, quando a gente quer identificar uma serpente, em que é que devemos reparar? Devemos reparar, por exemplo, no padrão. Se tem um padrão em zigue-zague, se tem um padrão listado, se é malhada, a cor também é importante, pode ser uniforme, ou multicor, ou cera pintada. O tamanho da serpente também é importante. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de animais adultos acima de 1 metro, já podemos excluir muitas espécies que não crescem até esses tamanhos. Portanto, tudo isto são fatores que ajudam a identificar. Mas depois é preciso ter atenção que existe muita variedade de cores, mesmo dentro da mesma espécie. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, estes 4 indivíduos são todos da mesma espécie, mas se repararem têm cores relativamente diferentes. Por exemplo, este no canto superior esquerdo é um juvenil de cobra-rateira, no canto superior direito é uma fêmea, aqui embaixo no canto inferior direito é um macho e no canto inferior esquerdo é um macho também, mas com uma tonalidade muito mais clara do que o macho do lado direito. Então pronto, tendo agora estas ideias todas, vamos então falar sobre as espécies de uma maneira mais específica. Eu vou falar das espécies mais comuns e depois vou referir as que são menos comuns ou de maior dificuldade de observação. Vocês vão participar aqui nesta apresentação comigo, porque eu vou fazer muitas perguntas e depois vou querer ver as vossas respostas ali no chat, ok? Portanto, preparem os vossos dedinhos para escrever no chat. Vamos começar por falar numa das serpentes mais mediáticas de Portugal e mais importante porque é uma serpente considerada perigosa. Não é perigosa comparando com outras espécies no mundo, mas se estivermos a falar sobre as nossas espécies em particular, é de facto um animal que poderá causar alguns danos se não for devidamente tratada a mordedura. Então é assim, a víbora cornuda existe um pouco pelo país todo, vários núcleos espalhados no país inteiro. É um animal pequeno. Ela, no máximo dos máximos, tem 70 centímetros, mas o tamanho normal não costuma ser 50 centímetros para baixo. Ora bem, ela tem um corpo relativamente curto para a grossura que tem, portanto é proporcionalmente larga, é assim gorduchinha. E depois tem nas costas um zigue-zague muito bem definido. Ela pode ser cinzenta ou castanha. Às vezes também tons rosados são comuns. Aqui temos o caso de um adulto. Este é um juvenil, o primeiro é um juvenil, o segundo já é um adulto.
Tem uma cor mais acastanhada, esta em particular, mas já mesma mantém o padrão zigue-zague e, se repararem bem, é bastante gordinha para o tamanho, para o comprimento que ela apresenta. Depois, uma coisa muito, muito, muito importante na víbora, que não existe nas serpentes inofensivas, é os olhos das víboras têm uma pupila vertical. Isto é um pormenor muito importante. Pupila com este risquinho, como se fosse um olho de gato, é víbora. Pupila redonda é uma serpente inofensiva. Mas atenção, só se aplica a Portugal e mais alguns países. Não é uma coisa universal para o mundo inteiro. Mas pensando apenas em Portugal, é assim que funciona. Depois, no caso da víbora cornuda, tem um corninho aqui na ponta do nariz. Ok? Então agora vamos falar das espécies mais comuns para depois compararmos com a víbora. Vamos começar pela cobra de escada, que é provavelmente das espécies mais fáceis de identificar, porque é muito simples as cores e o padrão dela. Ela tem, para começar, é um animal grande, pode crescer até 1,60 m, tem uns olhos relativamente escuros, a pupila é redonda, é um animal inofensivo, tendem a ser castanhas claras ou então assim meio amarelado. E depois, no topo das costas, tem duas linhas paralelas, finas e escuras ao longo do corpo todo. Ok? Depois, o juvenil desta espécie tem este aspecto. O juvenil é o que dá o nome de escada, porque parece que ao longo do dorso tem uma escada. Agora reparem, são linhas escuras transversais, tende a ser amarela ou cinzenta e tem um aspecto bastante mais riscado que o adulto. Está bem? Aqui tem o adulto, aqui tem o juvenil. Agora, vamos então, é aqui que eu vou pedir a vossa participação. Qual é que é esta espécie? Das duas que a gente já viu. Escrevam aí no chat para eu ver. Consegues ver à medida que as pessoas respondem, certo? Yeah. Ok. Boa. Sim, senhora. Praticamente toda a gente escreveu escada. Muito bem, é uma cobra de escada, não há dúvida nenhuma. Esta. Exatamente. Víbora. Muito bem. Víbora porquê? O zigue-zague nas costas, o corninho ali no nariz, é relativamente gordinha. Exatamente. Vê-se mal, mas tem o olho com a pupila vertical. Esta. Perfeito. Estou a adorar. Escada juvenil. Está perfeitíssimo. Então, ótimo, vocês já conseguem distinguir uma víbora de uma cobra de escada. Então agora vamos introduzir uma espécie nova. Mais uma espécie que é extremamente comum em Portugal. Está distribuída pelo país praticamente todo. Cobra rateira. É a maior serpente da nossa fauna. Pode crescer até 2,30 metros, perdão, se bem que, se não estão a errar, um recorde que é 2,5 metros, mas o máximo normal é 2,30 metros. São animais de grande porte. Ela tem os olhos grandes, reparem como ela tem os olhos com a pupila redonda. A cabeça, isto é o macho, a cabeça tende a ser verde e o pescoço também um bocado, e depois tem uma banda preta nas costas. E depois esta banda preta,
começa a desvanecer e transforma-se numas costas castanhas com os flancos pretos. Às vezes estes flancos podem estar serapintados de branco, ok? Ponto importante, a cobra rateira é venenosa, mas não é considerada perigosa, ok? Porque ela tem um mecanismo de injeção de veneno um pouco eficiente e o veneno é extremamente fraco. Esta é uma fêmea de cobra rateira. As fêmeas tendem a ser ou castanhas uniformes, completamente uniformes, ou então têm este padrão nas costas, assim um malhado, umas manchas pouco definidas. Mas na maior parte das vezes são castanhas. Algumas fêmeas têm uma cabeça ligeiramente esverdeada, mas nunca é verde como os machos. Está bem? Este é o juvenil. Os juvenis de cobra rateira são um bocado parecidos com as fêmeas, a diferença é que têm um maior contraste nas manchas. Têm estas manchinhas clarinhas, escuras, arredondadas, mas com pouca definição. Então vamos lá ver como é que vocês se dão agora. Que serpente é esta? Exatamente, víboras. Ninguém falhou. Espetáculo, vocês estão on fire aqui. Sim senhora, víbora, muito bem. Esta. Exatamente, escada, sim senhora. É uma cobra de escada, porque se repararem tem as tais riscas, e quem disse adulta muito bem, tem as tais riscas paralelas, escuras, fininhas, no dorso. Sim senhora. Esta. Espetáculo, vocês estão mesmo todos a acertar. Sim senhora, cobra rateira. Agora eu vi aí dúvidas sobre se era fêmea. A razão pela qual este não é uma fêmea, ele não tem de facto um contraste tão grande como é costume num juvenil, mas isto é um juvenil por causa das proporções. Se repararem, tem uma cabeça muito grande para o corpo que ela apresenta. E os olhos também são muito grandes, portanto tem aquela proporção de filhote, cabeçudos, com o corpo ainda pequeno, está bem? Portanto isto é um juvenil. Esta. Exatamente, é uma cobra de escada, ainda com o padrão de juvenil. Isto não é um bebezinho acabadinho de nascer, porque ele já está a adquirir as cores de um adulto, já está a ficar com aquela cor mais de galão, caramelo, mas ainda tem a escadinha nas costas, mas já está a ficar um bocado desvanecida. Portanto, isto podemos chamar que é um adolescente. Isto já deve ser um animal com 1 ano e meio, a entrar para os 2, mas ainda não é um adulto. Sim, senhora. O olho é da muda ou do flash? Pergunta o Miguel. É do flash. Então, excelente. Vocês fizeram isto, correu lindamente, então vamos introduzir mais uma espécie, só para causar aqui mais entropia. Cobra de ferradura, novamente, também é uma cobra bastante comum, está distribuída pelo país inteiro. Se tivermos que ver variedades, geralmente a sul do país costumam ser um pouco mais claras, enquanto que a norte do país tendem a ser um pouco escuras, como este indivíduo que aqui está. Mas eu já vos mostro as diferenças de tom, mas não é assim uma coisa muito relevante. Ora bem,
Portanto, isto é uma cobra de escada, perdão, cobra de ferradura adulta. Porquê é que se chama ferradura? Se repararem aqui nesta parte da cabeça tem um risco, aqui uma forma que parece uma ferradura de cavalo, aqui neste sítio. Nem todos os animais têm a ferradura super bem feita, mas pronto, se olharem tem aqui uma ferradura escura na cabeça. Depois, elas quando são adultas tendem a ser escuras, com estas manchas mais escuras ainda no dorso, ok? Portanto, são animais sarapintados de branco ou amarelo e depois têm este desenho de manchas arredondadas ou em losango, bem definidas nas costas, ok? O juvenil, no fundo, é quase a mesma coisa, simplesmente o fundo, a cor de fundo do juvenil é muito clarinha, portanto dá um aspecto muito mais contrastante. Os subadultos são uma mistura dos dois. Ou então os animais que existem mais a sul de Portugal tendem a ser um bocadinho mais claros e parecem-se mais com os juvenis do que com estes adultos muito escuros. Também é normal a cobra de ferradura, quando adulta, ter laranja, um laranja tipo pêssego ou então uma cor de salmão aqui de lado no pescoço. Está bem? Então vamos lá fazer as perguntas. Qual é esta menina? Exatamente, escada juvenil. Perfeito, exatamente, escada juvenil, não há dúvidas. Esta. Exatamente, ferradura. Sim, ferradura juvenil. Pode-se considerar uma ferradura juvenil porque dá para perceber que tem um tamanho bastante pequeno e o contraste é bastante grande nas cores. Sim, senhora, cobra de ferradura juvenil. Agora é esta. Exatamente, cobra rateira e sim, é um juvenil, muito bem. Eu até estava com um certo medo que vocês confundissem com a cobra de ferradura por causa das manchas que ela tem nas costas, mas ótimo, nenhum de vocês se confundiu. Sim, senhora, boa. E esta menina? Exatamente, víbora cornuda, muito bem, perfeito, perfeitíssimo. E este? Rateira, exatamente. E quem disse rateira macho acertou completamente. Cabeça verde, uma banda escura logo imediatamente a seguir ao pescoço e depois o castanho no dorso e os flancos com uma risca preta que pode estar a ser pintada de branco ou azul. Sim, senhora, muito bem. E esta, que está assim meio escondida? Exatamente, cobra de escada. Sim, senhora. Quem disse está ainda com aqueles tons de juvenil, mas ainda não já não é um bebê, portanto isto deve ser um adolescente. Mas sim, é uma cobra de escada. Isso aí não se tira a ninguém. E esta?
Exatamente, cobra de ferradura. Quem disse cobra de escada? Não se... Ora bem, não é uma cobra de escada, porquê? Porque não tem a tal escada no dorso ou as linhas escuras no dorso. Ah, ok, Miguel, sim senhora. Pensei, está bem, sim, isto é uma cobra de ferradura e sim, é uma cobra de ferradura um pouco mais para o sul, se bem que eu acho que esta em particular foi tirada noutro país e não em Portugal. E esta aqui escondidinha, exatamente, vibra cornuda, não há dúvida. O padrão de zigue-zague, grande contraste entre o padrão e o dorso, dá para ver um pouquinho o corninho dela aqui no nariz, perfeito. Esta, exatamente, rateira, e quem disse rateira juvenil, está perfeito. Ótimo, adorei. Vocês estão on fire. Vamos então introduzir mais uma espécie. Então, mais outra espécie relativamente comum, que é a cobra de água de colar. Acho que não é tão comum no sul do país, mas ela existe em praticamente o país inteiro, mas no sul está uns núcleos um pouco mais isolados, que é a cobra de água de colar. A cobra de água de colar também é um animal grande, pode chegar até 1,90 m, é pesada, a cobra rateira tende a ser comprida, mas esta tende a ser massiva. Não é tão comprida como a cobra rateira, mas é assim, gordinha. É característico ter olhos muito grandes, a cabeça também é grandinha para o tamanho que ela costuma ter, e depois tende a ter uma cor verde ou acastanhada aqui no dorso, mas os flancos têm uns tons meio azulados ou verde azulado. Depois, o corpo pode ser uniforme, com a cor uniforme, ou então com pintas pretas espalhadas pelo corpo aleatoriamente. O juvenil é que é engraçado, o juvenil é o que dá o nome à espécie. Portanto, o juvenil é que tem um colar muito bem definido no pescoço. E o colar é branquinho. Ou branquinho, ou assim um amarelo vivo, mas é uma cor muito, muito bem definida. Depois, os juvenis podem ser castanho esverdeado ou dourado, e o corpo tende a ser serapintado ou então listado, como este aqui, que tem assim umas risquinhas. Ok? Então vamos lá ao nosso quiz. Ups. Que espécie é esta? Ok, a maior parte das pessoas disseram rateira e quem disse rateira está muito bem. Quem se arriscou a dizer rateira fêmea também muito bem. Em relação, mas houve alguém que escreveu ferradura. Porquê que não é ferradura? Se repararem bem, o dorso não é muito bem definido. As manchas no dorso não são muito bem definidas. Daqui a 2, 3 fotografias depois dá para mostrar bem a diferença. Peço desculpa, o meu cão está para ali a fazer barulho. Que bichinha é esta? Exatamente, cobra de água de colar. Muito bem respondido.
Esta que está a fugir. Excelente, excelente. Vocês todos acertaram. Vocês todos acertaram na espécie. Ótimo. Estou super feliz com isso. Porque às vezes as pessoas enganavam-se e achavam que isto podia ser uma cobra de ferradura porque esqueciam-se de ver o zigue-zague e focavam-se principalmente nestas manchas aqui que fazem lembrar um pouco as manchas da cobra de ferradura. Mas não, isto é uma víbora porque tem um zigue-zague relativamente bem definido nas costas. Esta aqui. Exatamente, cobra de ferradura, muito bem, muito bem. E agora eu vou mostrar a diferença entre a cobra de ferradura e a cobra rateira, porque a cobra rateira, se virem bem, as manchas nas costas não são bem definidas, ok? Enquanto que na cobra de ferradura quase que parece que as manchas são definidas com uma caneta de feltro preta e depois pintadas por dentro com um castanho muito escuro, ok? Já agora, Miguel, o que é que quer dizer com está em Portugal? Isto é uma espécie que existe em Portugal. O Miguel deve se referir a se esta fotografia foi feita em Portugal. Pois. Ah, sim, foi. Esta foi e na zona mais a sul. Esta bichinha. Exatamente, uma cobra rateira macho, neste caso um macho bastante mais clarinho. Esta pequena aqui, que não é muito pequena, esta já é grande. Lindo, cobra de escada, sem dúvida. Esta. Exatamente. Lindo. Vocês todos responderam isto lindamente. Agora vou introduzir outra espécie, e isto é a última espécie das mais comuns, que é a cobra de água viperina. A cobra de água viperina está distribuída pelo país todo, é provavelmente a cobra com maior população, que existem mesmo muitas, nas zonas com águas, zonas úmidas, é uma espécie muito fácil de se encontrar. E são relativamente pequenas, não crescem muito mais que 85 centímetros. Há raríssimos casos de indivíduos com 1 metro, mas é muito raro. E ela chama-se viperina porquê? Porque ela imita a víbora. Em que aspecto é que ela imita a víbora? É este padrão, aqui nas costas é um zigue-zague. Às vezes não é um zigue-zague muito perfeito, mas é um zigue-zague. E isso faz lembrar um pouco a víbora. E depois, quando ela se sente ameaçada, ela tende a inchar o corpo para parecer mais gordinha e faz aquele truque da cabeça triangular e então aí adquire ainda mais o aspecto de uma víbora. Daí ela se chama a cobra de água viperina. No entanto, ela tem os olhos com a pupila redonda, olhos relativamente pequenos, o padrão de zigue-zague é pouco definido e com pouco contraste, e ela tem uma característica que é única nesta espécie, não existe em mais nenhuma espécie portuguesa, que são estas pintas, portanto são pintas branquinhas ou amarelas dentro de uma pinta escura. São ocelos que elas têm aqui no flanco, uma fila só. Existem alguns indivíduos que não têm, mas a maior parte das vezes eles têm estas pintinhas aqui no corpo. Tá bom?
Então vamos lá. Qual é esta menina? Eu vou só dar uma pista. É velha ela. Ok, temos aqui uma pequena guerrinha entre cobra rateira e cobra de escada. Então vamos lá. Isto é uma cobra rateira. Não é cobra de escada. Porquê? Para começar, a cobra de escada, não, para começar, esta não tem as tais linhas paralelas no dorso. Se vocês olharem para isto, isto pode parecer as linhas paralelas no dorso, mas isto na realidade é uma sombra que está o próprio corpo dela a fazer. Mas ela na realidade ela não tem essas linhas paralelas. Depois, outra coisa importante, a cobra de escada não tem estas pintas claras nos flancos, coisa que as cobras rateiras têm. Portanto, a cobra de escada não tem isso. E depois outra coisa, a cobra de escada tende a ter os olhos escuros, quase que não dá para ver a pupila, enquanto que a cobra rateira tem um olhar muito bem definido. Às vezes até parece que estão zangadas. Ok? Esta. Exatamente, cobra d'água viperina. Não parece que aqui está tudo unânime. Sim, senhor. Cobra d'água viperina, com aquele zigue-zague no dorso, tendencialmente verde, se bem que há indivíduos castanhinhos. Desculpem. Depois tem os flancos com aquelas tais pintinhas aqui do lado, os ocelos, que é único nesta espécie. Qual é esta? Exatamente. Cobra de ferradura. Sim, senhora. Não há dúvidas. Cobra de ferradura. Esta, excelente. Sem dúvidas nenhuma. Vibra cornuda. Isto é muito bom. Eu fico contente de estar a ver-vos a conseguir distinguir uma vibra das outras. Excelente. Muito bem. Esta. Ok, eu vi cobra de escada, a maior parte é cobra de água de colar e vi também cobra rateira. Então vamos explicar aqui as coisas para vocês perceberem. É uma cobra de água de colar adulta, já não tem o colar, vê-se ali uma ligeira área onde o colar provavelmente estaria, mas está muito sumido. Isto é uma cobra de água de colar porque tem aquele tom uniforme, com umas sarapintas perdidas no corpo, um, muito. Tende a ser assim semi-azulada, verde azulado. E depois, porquê é que não é cobra rateira? Não é cobra rateira porque quem disse que era cobra rateira provavelmente pensou que a cabeça é esverdeada, logo é uma cobra rateira, mas se repararem o resto do corpo também é da mesma cor que a cabeça. E se fosse uma cobra rateira tinha que já ter o resto do corpo com um tom mais castanho. Não é cobra de escada porque não tem os riscos paralelos no dorso. Ok? E lá está ela, obviamente, a sentir-se ameaçada porque está a ser agarrada e está a fazer, a pôr a cabeça com um aspecto triangular. Esta qual é? Excelente.
Está tudo unânime aqui. Boa. Adorei. Sim, senhora. Ora bem, eu vi aqui uma pergunta. Se a cobra rateira também consegue colocar a cabeça em forma triangular? Sim, consegue. Quando se sente ameaçada, ela faz esse teatro todo. Exatamente, cobra rateira. Muito bem. Isto é uma cobra rateira macho, tendencialmente mais para o castanho, ou a luz em que esta foto foi tirada era uma luz tipo de uma tarde, muito amarela, muito laranja, e o bicho ficou com umas cores assim um bocadinho mais para o castanhas. Mas é uma cobra rateira e é um macho. Qual é esta? Ora, era unânime, tudo para a escada. Sim, senhora, cobra de escada. Reparem, os olhos muito escuros. Esta, exatamente, cobra de ferradura, muito bem. É um adulto também, já. Provavelmente, se repararem, até tem aqui este laranja aqui no pescoço. Exatamente. Este. Exatamente, cobra rateira, e quem disse que era macho está certo também, uma cobra rateira macho, e reparem que este é dos tais que é mais clarinho, o flanco será pintado de branco azulado. Esta rabugenta. Davina, escapou-te aqui uma pergunta do Miguel Rodrigues, se os machos das rateiras têm a cauda mais comprida que as fêmeas. No caso das rateiras, eu acho que sim, mas a melhor maneira de fazer sexagem numa serpente é usar mesmo os métodos de sexagem que os veterinários e os criadores usam para se ter mesmo certeza. A cor é um bom indicador. Agora, quando são juvenis, tende a ser verdade, a cauda ser mais comprida, mas pode haver muitas exceções. Em relação à vibra, sim, isto é uma vibra cornuda, entretanto eu depois distraí-me. Esta aqui. Distraíram-se, meninos? Respondam. Ah. Ok? Para quem escreveu Cobra de Ferradura, reparem aqui uma coisa importante. Ela tem um padrão zigue-zague aqui na zona das costas, mas depois tem uma pupila redonda, o que exclui ela ser uma víbora, e depois tem aqui os ocelos amarelos no flanco. Portanto, isto é uma cobra de água viperina. Esta. Exatamente, está tudo lançado na ferradura, ninguém se enganou, não há dúvidas. Esta. Excelente, rateira, não há dúvidas. Boa, víbora, exatamente. Esta que está aqui mais de perfil.
Exatamente. Cobra d'água viperina. Exatamente. Esta. Uhum. Cobra de escada, não há dúvidas. Reparem como ela está a fazer um, a deformar a cabeça para parecer uma cabeça triangular. Um, esta aqui, estas, muito fofinhas. Exatamente, cobras rateiras bebés, isto era uma saída de um ninho, então elas estão todas a sair lá do muro, é um sítio espetacular, adoro. Isto é óbvio. Exatamente, não há dúvidas. Esta, é excelente. Esta, que está a fazer um teatro espetacular. Cobra d'água viperina. Mas vejam como ela está a fazer aqui um teatro perfeitinho. Ela inchou ali um pouco o corpo. Para começar, ela tem umas cores mesmo excelentes, que faz lembrar bastante uma víbora. Tem este zigue-zague a ter relativamente bem feitinho, com um bom contraste, mas e depois ela inchou o corpo para ficar toda gordinha, só que depois, e deformou também a cabeça para parecer-se mais com uma víbora, só que depois tem estes lindos olhinhos com as pupilas redondas a denunciar que ela não é uma víbora e também os ocelos nos flancos. Mesmo que ela não tivesse os ocelos no flanco. Vamos imaginar, porque há cobras viparinas que não têm, mas são um bocadinho menos comuns. Estes olhinhos com a pupila redonda denunciavam logo, logo, logo. E esta? Exatamente, cobra d'água de colar, sim, um adulto. E ele chama-se Bob, já agora. Uh, e está a fazer, sim, está a fingir-se morta, Daniel. É o que ela está a fazer. A cobra, isto já agora, uma curiosidade, a cobra d'água de colar faz-se de morta como forma de defesa. E faz mesmo teatro, se repararem, abre assim a boca, às vezes até mete a língua de fora, até um bocado cómico, vira-se de barriga para o ar. Em relação à viperina, nunca reparei que a viperina fizesse esse teatro, mas as rateiras fazem um bocado. A cobra rateira, especialmente os juvenis. Os adultos não tanto, mas os juvenis fazem-se também passar por mortos, mas não é com um teatro tão bem feitinho como a cobra d'água de colar, que é mesmo a atriz máxima. Ok? Ora bem, eu adorei a vossa participação neste aspecto, vocês estiveram excelentes e vejam como vocês conseguiram aprender bastante depressa as espécies e como distinguir as espécies. Agora, eu vou referir às serpentes menos avistadas. Umas são menos avistadas porque têm hábitos um pouco mais discretos e crepusculares, outras porque têm uma população mais pequena ou estão com uma população muito restrita. Portanto, vamos falar da cobra de capuz, que existe principalmente, existe aí na zona sul, na zona do Algarve, mas também há uma pequena população que chega até Trás-os-Montes, mas tem populações muito restritas, é uma cobra de hábitos crepusculares, vive muito debaixo das pedras, porque o alimento principal dela é a cobra cega, que é um animal que vive debaixo da terra, portanto a cobra de capuz também tem um hábito um bocado fuçador, portanto vive um bocado debaixo da terra também, à caça da sua presa principal.
A cobra de capuz é pequena, no máximo dos máximos 55 centímetros, tem um aspecto muito brilhante, tem uma pele muito lisinha, muito brilhante, também é venenosa, mas não é perigosa para nós. É o mesmo princípio da cobra rateira. Ela tem uma característica principal que tem um colar preto. Ao contrário da cobra de água de colar, que tem um colar branco, esta tem um colar preto, aqui imediatamente atrás da cabeça. E são assim muito lisinhas, muito brilhantes, e portanto, já agora estou a ver. Pois, a nível de bibliografia já há aqui muitas variações. Eu usei do livro de répteis da Europa como principal, mas de facto pode haver algumas variações. Agora, vamos falar da cobra lisa. Cobra lisa europeia tem uma certa semelhança com a cobra de capuz. A diferença é que a cobra lisa europeia tem uma distribuição muito restrita a norte do país. Encontra-se, por exemplo, na zona da Serra da Estrela, encontra-se no Gerês, existem ali outras populações espalhadas mais no centro-norte do país, mas são populações um bocado isoladas. A distribuição ainda também está a ser atualizada com estudos novos, mas é principalmente a norte do país, portanto nunca se vê esta serpente no sul. Portanto, tal e qual como a cobra de capuz, tem um aspecto bastante liso, uma pele muito brilhante, podem ser castanhas, podem ser cinzentas, podem ser cor-de-rosa até. Uma característica que ela tem, que distingue depois da próxima espécie que eu vos vou mostrar, é que ela tem uma risca que passa aqui o olho, portanto é uma risca que chega aqui ao olho e continua até à narina, ok? Depois existe uma outra espécie que é a cobra lisa bordalesa, que é muito parecida, só que a diferença principal tem a risca que vai até ao olho, depois não vai até à narina. Depois esta espécie em particular, a cobra lisa bordalesa, está espalhada pelo país todo, portanto dá para encontrá-la em vários pontos no país. Mas também não é uma espécie muito fácil de se ver. Em relação ao como distinguir as espécies se não conseguem ver as riscas na cabeça, já é um bocado mais difícil. Se conseguirem ver o ventre, vamos imaginar que sabem que é uma cobra lisa, mas que a cabeça está esmagada porque foi atropelada. Se vocês virem o ventre dela, a cobra lisa bordalesa tem o ventre xadrezado, enquanto que a cobra lisa europeia tem o ventre liso, com a cor uniforme. É uma cor escura uniforme. Ok? Agora, a cobra lisa bordalesa às vezes é confundida com a cobra de escada juvenil. Se repararem, às vezes as pessoas pensam que as riscas da cobra lisa bordalesa são as escadas da cobra de escada. Mas não, a cobra de escada, se repararem bem, tem uma cor muito, muito contrastante, mesmo muito contrastante. Depois os olhos são escuros, enquanto que esta tem os olhos com uma definição, dá para ver os olhos são mais clarinhos, mas o principal é que a cobra de escada é extremamente contrastante, enquanto que a cobra lisa tende a ser assim com as riscas um bocadinho menos definidas. Ok? Agora vamos falar da nossa última espécie, também uma víbora, a víbora de Ceoane. Ela existe apenas no Gerês, mesmo no norte do país, portanto quem está no Algarve não se precisa muito preocupar com elas. E ela tem imensas cores, mas podemos dizer, ela não, ao contrário da cobra, da víbora, perdão, ao contrário da víbora, ela não tem o corno,
mas tem à mesma os olhos com a pupila de gato e tem um padrão tipo zigue-zague no dorso. Ou então, elas podem ser cinzentas, podem ser castanhas, podem ser avermelhadas, elas por acaso têm alguma variedade na cor, mas geralmente têm sempre assim um padrão zigue-zague nas costas. Mas em Portugal, a variedade mais comum é esta, que é completamente preta. Mas agora eu vou só dizer uma coisa. Muita gente escreve cobras completamente pretas no Algarve. Ou cobras completamente pretas em Lisboa ou em Aveiro, que está completamente fora da distribuição desta espécie. Porquê que é isto? As víboras são completamente pretas, elas estão distribuídas mais a norte do país. As que estão a mais a sul, que são consideradas todas pretas, geralmente são cobras de ferradura. Depois as pessoas mandam fotografias e são cobras de ferradura já muito adultas e que praticamente parecem pretas. E houve um caso de uma cobra água de colar, também completamente preta, que isso é tipo albinismo, mas ao contrário, chama-se melanismo. Mas são situações raras, ok? No caso desta víbora, isso já não é tão raro assim e é costume ver-se esta víbora em Portugal completamente preta. Está bem? Agora, dúvidas? Digam, chutem para aí. Ferradura com smoking, está certo? Exato, Serra da Peneda, sim. Daniel, há subespécies de quê? Delas todas em geral? Ok. A víbora cornuda tem duas subespécies. Tem Vipera lataste lataste e Vipera lataste gaditana. Tanto quanto eu sei, a gaditana encontra-se mais, as populações da gaditana encontram-se mais a sul do país. Ok? Depois, também foi recentemente descrita uma subespécie de coronela austríaca, mas só ocorre uma delas em Portugal. Também a Vipera ceoana tem subespécies e, tanto quanto eu sei, as restantes espécies não. Portanto, são só estas três. Vanessa Santos, tanto quanto eu sei, o André disse que sim, vai haver uma gravação disponível num canal do YouTube, pois o André diz exatamente aonde. Mais dúvidas? Em relação às diferentes tonalidades, não sei se será mais o clima ou se não será o habitat. As zonas mais a norte do país tendem a ter um solo um bocado mais escuro e pedregoso, e então tons mais escuros e com aquele serapintado faz parecer mais com pedra, chão muito úmido, onde há muita folha morta. A sul do país tende a ser aquela paisagem mais arenosa e as cores das cobras ferraduras tendem a ser um bocadinho mais claras por causa disso, tem um tom mais areia, poderá ser por causa disso. Ok, Daniel, em relação aos juvenis, os juvenis, portanto, diz-se que assume-se que passa-se a ser adulto assim que se atinge a maturidade sexual e os machos geralmente atingem a maturidade sexual no primeiro ano e meio, 2 anos e meio, enquanto que as fêmeas já varia. As fêmeas podem atingir a maturidade sexual apenas aos 3 anos, 4, às vezes 5. Depende depois também da própria fêmea, se conseguiu alimentar-se bem, se foi um bom ano para que se faça a reprodução, etc. Em relação à sobreposição da distribuição de Latasta e Ceoane,
se não estou em erro, as duas espécies não chegam a sobrepor exatamente na mesma área. Estão muito perto, mas onde está uma não está a outra. Mas eu irei ver isso, porque a última vez que eu li o artigo sobre o assunto, as duas espécies não estavam exatamente nas mesmas áreas, estavam muito perto uma da outra, mas nunca encontravam-se as duas na mesma área. Mas talvez isso possa ter sido atualizado e eu irei confirmar isso. Eu quando digo sobre Chris, no guia do Maravilhas, eu não sei que escala é que ele está a usar. Portanto, é assim, se a gente tiver a ver sobre uma escala mais distante, obviamente as duas espécies vão estar sobrepostas. O que eu quero dizer é, o que eu quero dizer é, se fizermos um zoom in mesmo e virmos as áreas de distribuição em quadrículas muito pequenas, como por exemplo quadrículas de quilómetro, às vezes as espécies aí sim é que não se sobrepõem. Pelo menos eu lembro-me que um dos estudos que eu li, as duas espécies não se sobrepunham exatamente, os núcleos, as populações não estavam juntas na mesma área. Mas isso pode ter sido já atualizado, porque isto, a nível das espécies, isto tem-se atualizado bastante, então agora que há telemóveis e quase toda a gente com o telemóvel consegue ver coordenadas e isso tudo, provavelmente isto já terá sido atualizado. Mas uma das principais razões para que não houvesse também uma sobreposição das espécies é preferências de habitat. A víbora de Ceilândia tende a querer habitats um pouco mais úmidos e com mais vegetação, enquanto que a vípera latástea gosta mais de habitats secos e pedregosos. Daniel, em relação às espécies nos Açores e na Madeira. A Madeira não está bem estudado, mas pensa-se que está introduzida uma espécie perfeitamente inofensiva, que não faz mal nenhum, que aliás é das espécies de serpentes mais distribuídas pelo mundo, porque elas adoram viver em vasos e conseguem, para além disso, fazer reprodução assexuada. É uma serpente com um tamanho para aí parecem minhocas, são assim umas coisinhas pequeninas, e na Madeira foi detectada a presença de um indivíduo, o que deixa a possibilidade de que hajam mais, porque especialmente na Madeira que há uma grande cultura das flores, existe uma introdução de imensas espécies de flores e plantas do mundo inteiro e é provável que essas serpentes estejam lá presentes nos vasos, porque é uma serpente que gosta de viver dentro de vasos. Miguel, nós estamos... e os Açores, desculpa Daniel, nos Açores não há nada registado para já. Se a gente tem mapas, nós estamos a trabalhar para podermos... Isto depois será lançado oficialmente no futuro, mas nós queremos fazer uma atualização dos mapas, porque o mapa mais oficial que existe, com mais detalhe, são os mapas do ICN, mas estão muito desatualizados. Agora, como eu disse, com o telemóvel cada vez mais se encontram registros e fazem-se registros em áreas que não têm nada a ver com esses mapas, portanto está a expandir as distribuições de muitas espécies. Portanto, o que nós vamos querer fazer é, assim, os mapas do ICN estão online, podes procurar, se quiseres podes pôr o nome da espécie e escrever ICN à frente e vai aparecer um PDF do ICN com a distribuição da espécie. Agora, sim, são antigos, são muito antigos, sim, porque foram feitos num tempo em que ainda não havia os smartphones. Agora, uns mapas bastante atuais, vocês podem consultar Biodiversity for All e lá já começam a haver muitos registros, mapas de distribuição mais atualizados de serpentes. Em relação, mas nós, para este projeto, uma das coisas que nós queremos fazer no futuro é uma recolha exaustiva dos novos dados
e tudo para que possamos atualizar os mapas o mais brevemente possível. Ok, Isa, em relação à cor do ventre das coronelas. Coronela austríaca tem um ventre praticamente liso, tem assim, pode ser escuro, tipo cinzento escuro, pode ser vermelho, pode ser rosado, mas sempre assim a tender para o escuro, mas não tem um padrão. Enquanto que a coronela girôndica tem um padrão em xadrez, tipo xadrez na barriga. Portanto, é muito óbvia a diferença entre uma e outra. Se interessam registros antigos, podem interessar, porque se os registros antigos podem interessar, porque depois, mais tarde, pode-se confirmar se ainda lá está a espécie ou não, porque é claro que nos dias de hoje uma pessoa pode dizer que há vamos imaginar uma víbora neste sítio, mas depois faz-se um grande empreendimento e perde-se o habitat e já não está a víbora naquele ponto. Mas se houver um registro antigo interessante, uma pessoa pode tentar ir confirmar e fazer trabalho de campo na área para confirmar se ainda existe mais população ou mais indivíduos no local. São sempre importantes os registros antigos. Quais as que já vi? Eu já vi todas, menos a cobra de capuz viva. Para mim eu não conto animais que foram mortos, eu não conto. Portanto, eu já vi cobras de capuz mortas na estrada, mas essas não contam para mim. E, portanto, sim, eu já vi todas as espécies de Portugal, menos a cobra de capuz, porque eu não tendo a viajar muito para as áreas onde essa espécie ocorre. Até que idade podem viver? Varia muito, mas se nós deixássemos ela, virtualmente, se não lhes acontecesse nada, portanto não houvesse nenhum fator externo a interferir com as serpentes, elas podem viver até aos 20 anos, sem problema nenhum, ou mais. Ora bem, aqui vamos falar sobre então a palavra cobra versus serpentes. Ok. Cobra e serpente, a nível português, são sinónimos. São duas palavras que são usadas na nossa língua portuguesa que são sinónimas. Se vocês forem ao dicionário, ambos têm a mesma definição. A questão aqui é que começou-se a misturar um bocado de estrangeirismos e fez-se aqui uma grande confusão. Muitas vezes as pessoas dizem víboras não são cobras. Se formos pela definição portuguesa, sim, são, porque cobra quer dizer todos estes animais que a gente considera cobras. Ora bem, a nível científico, o nome do grupo, portanto, o termo científico que se usa para definir as cobras é serpentes. Mas isso usa-se tanto em inglês como em francês, é serpentes. Eles usam todos isto. O nome do grupo é serpentes. Mas o português mesmo, a nossa língua, português de Portugal, cobra e serpente é a mesma coisa. São a mesma coisa. Agora, os ingleses usam a palavra cobra para se referirem àquelas cobras que têm o capelo. A questão aqui é que está-se a tentar dizer que cobra... está-se a tentar dizer que cobra é tudo aquilo que pertence à família dos colubrídeos. E o colubrídeo é uma grande família de serpentes no mundo inteiro. Só que, nesse caso, nós não poderíamos definir a cobra rateira como uma cobra, porque a cobra rateira não é um colubrídeo. Portanto, nós tínhamos que dizer que Portugal tem lamprofídeos, cobras e víboras. Ora, isso não faz sentido nenhum. Portanto, cobra e serpente são, a nível linguístico, são a mesma coisa.
se quisermos ir por termos científicos, serpente é o que marca o grupo todo, a nível mundial. Portanto, é esse. Não sei se percebeu, eu sei que isto é um bocado confuso, mas sim. Sim, iNaturalist. Sim, o iNaturalist e o Biodiversity for All são mais ou menos a mesma coisa. Acho eu que acho que um é português e outro é inglês, acho eu que é assim. Mas sim, o iNaturalist também. Vocês podem pôr os vossos registros nesse site e assim nós podemos ver as espécies. Portanto, vocês podem ir consultar as distribuições aí. Só que lá está, isso como são distribuições mais recentes, tem muitos buracos. E o outro, as distribuições mais antigas, têm muitos buracos também. Portanto, o ideal é complementarem os dois. Ok, o Cris disse para usar o Biodiversity for All. Ok, tanto faz. Têm mais dúvidas? Olha, já agora, eu também tenho uma dúvida. Sim. Agora com esta definição que deste de cobra e de serpente, fica-me só aqui uma questão. Portanto, a serpente é a ordem, não é? E daí ser usada em todas as línguas. E no caso, por exemplo, das cobras cegas, que são de outra ordem? A cobra cega já não está na ordem das serpentes. Cobra cega é um anfisbénio, é um grupo completamente diferente. Portanto, seria como o caso da cobra de pernas, que tanto não é uma cobra, na verdade. Exato. É o problema dos nomes comuns. Okay. As pessoas põem aqueles nomes porque, pronto, as pessoas pensam que aquilo é uma cobra, então dão-lhe o nome de cobra. Mas também não se deve largar completamente a palavra cobra, porque a nível de dicionário, a nível de origem do português, cobra significa serpente, à mesma, e serpente significa cobra. Portanto, a ideia de dizer não se pode usar cobra para definir, por exemplo, uma jiboia, está completamente errado. A palavra cobra é o equivalente à palavra snake em inglês. Tudo é snake, basicamente. Depois, se uma pessoa quiser definir, porque existe muitas vezes a coisa de alguém dizer que cobra é esta? E referem-se a uma víbora. E as pessoas dizem, isso não é uma cobra, isso é uma víbora. Não, é uma cobra. Só que é uma víbora, da espécie víbora. A definição é a mesma. Portanto... Ok. Miguel Rodrigues, se fazemos saídas de campo para identificação, era esse o nosso plano para este ano, só que ficou tudo um bocadinho arruinado, mas é a nossa intenção fazer isso, sim. Sim, nós tencionamos fazer isso e na página nós iremos anunciar tudo isso. Mais alguma dúvida? Bom, as dúvidas até foram bastantes. Eu, apesar de terem aparecido muito menos pessoas do que se inscreveram, foi um grupo muito participativo. Sim. Muito acertado também nas respostas. Eu próprio enganei-me em algumas, mas as pessoas que estavam a responder respondiam corretamente. Foi muito interessante, Davina. Gostei muito da abordagem que fizeste. Acho que é bom esta forma de ir interagindo com as pessoas para as manter participativas, não é? Dentro da limitação que é fazer algo online, acho que todos podemos dizer que foi muito interessante e que superou essa barreira de uma forma muito, muito boa. A todos os participantes, convido-vos a verem o resto dos webinars, verem o programa em si, do programa físico do festival e que nos visitem em Sagres de 2 a 5 de outubro. Estamos, para quem possa estar preocupado com esse assunto, estamos a tomar todas as precauções para que não haja riscos de transmissão por causa da pandemia. Não é algo que estamos a ignorar, obviamente. Vamos tomar tudo que nos seja indicado pelo delegado de saúde e pelo comandante municipal da Proteção Civil.
Portanto, esperamos ver-vos por lá e se não puderem, se não se sentirem à vontade, por qualquer outra razão, temos ainda o programa online, portanto, esperamos ter muitas mais atividades como esta tão interessantes. E pronto, obrigado. E mais uma vez obrigado, Davina, foi muito interessante. Obrigada. Se quiserem, só para dizer uma coisa muito rápida, se quiserem vão fazer like à página do Facebook, partilhem com os vossos amigos. O guia, praticamente as imagens que eu usei aqui, estão todas lá, as imagens de identificação, as fichas de identificação, portanto vocês podem usar e, a sério, distribuam, partilhem à vontade entre os vossos amigos de Facebook, isso é muito bom. Para já, mais no futuro, depois havemos de fazer coisas diferentes no projeto, mas para já o nosso objetivo principal é fazer esta informação chegar ao máximo de pessoas possível. Portanto, se vocês puderem partilhar, nós agradecemos imenso, imenso. Sim, é muito importante esta vertente que a Cobras Portugal de uma forma tão bem feita o faz, que é estimular as pessoas a participar. A ciência cidadã é essencial nesta fase e eles fazem-no muito bem e não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de enviar fotos, participem, faz falta, eles precisam desses dados porque não conseguem estar em todo lado, são poucos, embora façam muito, são poucos, por isso partilhem e participem. Desculpa, eu só quero dizer uma última coisa. Só para anunciar uma coisa aqui, uma questão muito importante, que muitas vezes as pessoas perguntam: o que é que eu faço quando encontro uma cobra dentro de casa? Duas coisas. Podem contactar-nos para identificarmos imediatamente a espécie. Nós somos extremamente nós respondemos muito depressa às mensagens, só mesmo em dias em que nenhum dos voluntários está presente é que se demora mais tempo a responder, mas nós respondemos muito depressa. Portanto, mandem uma foto a perguntar o que é e, ao mesmo tempo, telefonem à GNR, ao CEPNA, porque são eles os responsáveis por ir buscar os animais na vossa casa. À custa da GNR saber depois a espécie, eles depois lidam de uma maneira diferente. Portanto, se vocês informarem que nós dissemos que é uma espécie inofensiva, já não é preciso tanta preocupação e afins. Portanto, se virem, é telefonar à GNR. Se por alguma razão a GNR não estiver disponível, porque pode acontecer, entrem em contato connosco à mesma, pode ser que haja algum voluntário perto da vossa área que possa vos ir ajudar, ok? Porque às vezes acontece, a GNR não está disponível porque estão ocupados com outra situação e não podem comparecer imediatamente no vosso local, ok? Era só isso. Obrigado a todos. Vou encerrar isto. Então, nos próximos dias a gravação aparecerá no canal de YouTube do festival. Isto, de qualquer das formas, o link do canal, do canal do Facebook também das Cobras de Portugal e também já agora da Davina também será enviado neste e-mail para depois vocês poderem seguir e acompanharem os trabalhos deles. Tá bom? Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigada. Tchau.